Você já se considerou uma pessoa vulnerável? Saiba que a vulnerabilidade pode ser considerada como uma característica essencial da experiência humana, não uma fraqueza. Em vez de ser algo que devemos evitar, a vulnerabilidade é vista como a chave para a verdadeira coragem e para a conexão com outras pessoas. Ao longo da vida, somos condicionados a pensar que mostrar nossas emoções e incertezas nos torna frágeis e expostos. Mas é justamente essa exposição, essa disposição para enfrentar a incerteza, o risco e as emoções difíceis que nos faz corajosos e autênticos. A vulnerabilidade aparece em muitos momentos cotidianos, quando enfrentamos uma conversa difícil, quando admitimos que não sabemos tudo ou quando tentamos algo novo, sem garantias de sucesso. É através dessa disposição para nos abrir, mesmo quando o medo e a vergonha aparecem, que podemos criar vínculos verdadeiros e oportunidades para o crescimento. A busca por uma vida blindada, onde evitamos qualquer possibilidade de falha ou dor, nos isola e nos impede de viver plenamente. A cultura moderna nos incentiva a manter uma fachada de perfeição. Essa pressão para sermos sempre suficientes, seja no trabalho, nos relacionamentos ou em qualquer área da vida, nos afasta da autenticidade. Quando negamos nossa vulnerabilidade, nos desconectamos de nós mesmos e dos outros. A vida se torna uma busca incessante por aprovação, pelo medo de falhar e que nos impede de ousar, de sermos criativos e de inovar. Ao invés de focar no sucesso ou no fracasso, o foco deve estar em nos permitir participar, em estar na arena, mesmo sem saber qual será o resultado. É aí que está a verdadeira coragem. Saber que podemos cair, ser criticados ou rejeitados, mas ainda assim dar o melhor de nós. Essa exposição ao risco não é apenas um caminho para o sucesso, mas também para a descoberta de quem realmente somos, de nossas capacidades e de como podemos crescer a partir dos desafios. Ao enfrentar a vulnerabilidade, não significa que eliminaremos a dor ou o medo. Em vez disso, aprendemos a enfrentá-los com mais consciência. Isso inclui reconhecer os sentimentos de vergonha e inadequação que surgem ao longo da vida, mas ao invés de nos deixarmos dominar por eles, abraçá-los como parte do processo humano. Para sermos verdadeiramente corajosos, é necessário aceitar que a dor e o fracasso são inevitáveis, mas que são, ao mesmo tempo, os maiores catalisadores para o aprendizado e para a conexão. Por fim, ao reconhecermos nossa vulnerabilidade, também nos tornamos mais empáticos com os outros. Todos enfrentam suas próprias batalhas internas e, ao nos mostrarmos de forma genuína, encorajamos os outros a fazer o mesmo. Isso cria uma base para relações mais significativas, onde a confiança e a compaixão prosperam. O poder não está em controlar ou esconder as nossas fraquezas, mas em aceitar que elas fazem parte da nossa jornada como seres humanos. Somente assim podemos verdadeiramente ousar e nos conectar em um nível mais profundo e autêntico. A vergonha e a vulnerabilidade são colocadas como elementos centrais das nossas experiências humanas. A vergonha é descrita como uma emoção poderosa que todos nós, em algum momento, sentimos. Ela é caracterizada pela sensação de não sermos suficientes, de sermos inadequados ou indignos de aceitação. Esse sentimento pode surgir em diversas situações. Quando cometemos um erro, falhamos em atender às expectativas impostas por nós mesmos ou pelos outros, ou simplesmente quando nos sentimos expostos em nossa própria humanidade. A vergonha se diferencia da culpa. Enquanto a culpa está ligada ao arrependimento por algo que fizemos, como por exemplo, eu cometi um erro, a vergonha é mais profunda, pois ataca a nossa identidade, como por exemplo, eu sou um erro. E isso faz com que a vergonha seja particularmente dolorosa e difícil de enfrentar. Muitas vezes nos esforçamos para evitar qualquer situação que possa nos fazer sentir vergonha.
buscando a perfeição ou criando máscaras de quem acreditamos que devemos ser para sermos aceitos. Contudo, essa negação da nossa vulnerabilidade apenas reforça o ciclo da vergonha. A vulnerabilidade, por outro lado, é vista como o antídoto para a vergonha. Enquanto a vergonha nos mantém escondidos, a vulnerabilidade nos permite nos expor, admitir nossas imperfeições e abrir espaço para a verdadeira conexão. A vulnerabilidade é essencial para todas as experiências mais significativas da vida: amor, criatividade, pertencimento, inovação, porque todas essas coisas exigem que nos arrisquemos, que nos mostremos de maneira autêntica, sem garantias de aceitação ou sucesso. No entanto, ser vulnerável pode ser assustador. Culturalmente, muitas vezes somos ensinados a associar vulnerabilidade com fraqueza. Não queremos parecer fracos, então erguemos as barreiras e evitamos situações em que possamos parecer imperfeitos. No entanto, o paradoxo aqui é que, ao evitarmos ser vulneráveis, também evitamos as coisas que mais nos trazem realização. O medo de expor nossas falhas ou fraquezas nos priva de oportunidades de crescimento, conexão e mudança. A vergonha nos diz para não arriscar, para não nos mostrarmos, mas, ao fazer isso, ela nos afasta do que mais precisamos: a aceitação genuína de quem somos. A vulnerabilidade, quando enfrentada de frente, nos permite criar resiliência contra a vergonha. Em vez de evitar o desconforto de sermos vistos de maneira imperfeita, aprendemos a reconhecer a vergonha quando ela surge, a entendê-la como parte da nossa experiência humana e a não permitir que ela controle as nossas ações. A chave aqui está em desenvolver a coragem de enfrentar esses momentos de vergonha e se permitir ser visto, mesmo que isso signifique correr o risco de falhar ou de ser criticado. Enfrentar a vergonha e abraçar a vulnerabilidade também envolve aceitar que nunca seremos perfeitos e está tudo bem. Quando nos abrimos para a nossa própria imperfeição, nos tornamos mais compassivos, tanto conosco quanto com os outros. Essa aceitação cria um espaço onde podemos verdadeiramente nos conectar com as pessoas, porque quando somos vulneráveis, damos aos outros a permissão para fazer o mesmo. As relações mais profundas e significativas se formam quando duas pessoas se mostram de maneira autêntica, sem medo de julgamento. A vulnerabilidade, portanto, não é algo a ser evitado, mas sim abraçado, como uma fonte de força. Somente ao sermos vulneráveis podemos superar a vergonha, e somente ao enfrentar a vergonha podemos encontrar a coragem de viver de maneira autêntica e significativa. Isso nos permite sair da defensiva, parar de tentar controlar a percepção dos outros e, em vez disso, focar em viver de acordo com os nossos valores e com quem realmente somos. O poder de viver vulneravelmente está em reconhecer que, apesar da incerteza e do desconforto, é ali que encontramos nosso maior potencial para conexão, crescimento e amor. E explorando mais a fundo o que seria a vergonha, ressalto que nada mais é do que uma emoção profunda e universal, presente em todas as culturas e sociedades. Ela é aquela sensação devastadora de ser insuficiente, de não estar à altura, de ser inadequado de alguma forma. Ao contrário de sentimentos como a culpa, que está ligada a algo que fizemos, a vergonha está ligada a quem somos. Quando sentimos vergonha, não estamos apenas nos preocupando com uma ação isolada, mas com a nossa própria identidade e valor pessoal. A vergonha diz: eu sou um erro ou eu não sou suficiente, ao invés de apenas eu cometi um erro. Esse sentimento pode ser avassalador e muitas vezes é acompanhado por um desejo intenso de esconder ou negar o que nos faz sentir assim. A vergonha pode se manifestar de várias maneiras, nos momentos em que falhamos em atender às nossas próprias expectativas ou as dos outros,
quando sentimos que não estamos cumprindo os padrões que achamos importantes, ou mesmo quando somos confrontados com nossas imperfeições. Esse sentimento é profundamente isolante, porque nos faz querer nos afastar dos outros, a esconder nossas falhas e criar uma fachada para proteger nosso senso de valor. Uma das características mais insidiosas da vergonha é que ela tende a se perpetuar. Quando sentimos vergonha, frequentemente tentamos lidar com isso por meio de comportamentos de proteção, como o perfeccionismo, a negação ou a comparação constante com os outros. Esses mecanismos de defesa podem inicialmente nos oferecer algum alívio, mas geralmente acabam reforçando a sensação de inadequação. Ao tentar esconder nossas falhas, acabamos perpetuando a vergonha e afastando os outros. Para superar a vergonha, é crucial conhecer e entender o que está acontecendo. Isso envolve um processo de autorreflexão, onde admitimos a existência da vergonha e o impacto que ela tem sobre nossas vidas. Ao reconhecer a vergonha, podemos começar a desafiá-la e a reavaliar as crenças que a alimentam. Em vez de nos concentrarmos em proteger nossa imagem ou evitar o desconforto, podemos começar a aceitar nossas imperfeições e ver a vergonha como parte normal da experiência humana. Uma abordagem eficaz para lidar com a vergonha é a prática da autocompaixão. Isso envolve tratar a nós mesmos com a mesma gentileza e compreensão que ofereceríamos a um amigo em uma situação similar. Em vez de nos criticarmos duramente, podemos nos apoiar e nos confortar. A autocompaixão nos ajuda a reconhecer que a vergonha não é uma falha pessoal, mas uma emoção universal que todos enfrentamos. Isso cria um espaço mais acolhedor para nós mesmos e reduz o impacto da vergonha em nossas vidas. Além disso, compartilhar nossas experiências de vergonha com outras pessoas em quem confiamos pode ser extremamente curativo. Ao expressar nossos sentimentos e receber apoio, podemos perceber que não estamos sozinhos e que nossas falhas não definem quem somos. A conexão com os outros, baseada na empatia e na compreensão, pode transformar a vergonha em uma oportunidade para fortalecer relacionamentos e cultivar um senso mais profundo de pertencimento. Em resumo, a vergonha é uma emoção poderosa que nos faz sentir inadequados e não suficientes. Para superar a vergonha, é importante reconhecê-la, entender suas causas e adotar uma abordagem de autocompaixão. Ao fazer isso, podemos transformar nossa relação com a vergonha, criando um espaço mais saudável para aceitar nossas imperfeições e fortalecer nossas conexões com os outros. E além de sermos julgados o tempo todo, ainda temos que lidar com a falsa ideia de que tudo é escasso no universo. A ideia de uma cultura de escassez explora como vivemos em uma sociedade que constantemente nos faz sentir que não somos suficientes. Esse sentimento de insuficiência se manifesta em várias áreas da vida. Nunca somos bons o bastante, nunca temos o bastante e nunca fazemos o bastante. Somos bombardeados por expectativas irreais sobre como deveríamos ser ou o que deveríamos alcançar. Desde o momento em que acordamos, já nos sentimos pressionados a cumprir metas que muitas vezes estão além do nosso alcance. Essa mentalidade gera uma sensação constante de falta, que mina nossa autoestima e nossa sensação de valor. A escassez surge quando acreditamos que sempre falta algo, seja em nós mesmos ou nas nossas vidas. Em vez de focarmos no que temos ou no que somos capazes de fazer, a cultura da escassez nos faz focar no que não temos, no que não alcançamos ou no que não somos. Isso gera uma competitividade desenfreada, porque acreditamos que há recursos limitados, seja em relação ao sucesso, beleza, poder, felicidade, dinheiro, não importa. E, portanto, precisamos lutar pela nossa fatia. O medo de não ser suficiente se traduz em uma mentalidade de comparação constante.
onde sempre medimos nosso valor em relação aos outros. Essa mentalidade de escassez afeta profundamente nossa vulnerabilidade. Se já acreditamos que não somos suficientes, então a ideia de nos expor e mostrar quem realmente somos parece insuportável. Ao invés de nos permitirmos ser vulneráveis e autênticos, tentamos mascarar nossas falhas, esconder nossos medos e projetar uma imagem de perfeição que acreditamos ser mais aceitável para os outros. No entanto, ao fazer isso, nos afastamos da verdadeira conexão, que só pode ocorrer quando somos honestos sobre nossas imperfeições. A cultura da escassez também se reflete no medo do fracasso. Somos levados a acreditar que falhar é uma evidência da nossa inadequação e não uma parte normal do processo de aprendizado e crescimento. Isso nos leva a evitar situações em que poderíamos falhar, preferindo nos manter em uma zona de conforto, longe do risco e da exposição. No entanto, ao evitar o risco, também evitamos as oportunidades de crescimento, inovação e conexão profunda com o ser. O antídoto para a cultura da escassez está em cultivar uma mentalidade de abundância e gratidão. Ao invés de focar no que nos falta, podemos reconhecer e valorizar o que já temos, tanto em termos materiais quanto emocionais. Isso nos ajuda a sair do ciclo de comparação e competitividade, permitindo que a gente viva de maneira mais plena e conectada. A abundância não se trata de ter mais coisas ou alcançar mais marcos, mas sim de perceber que já somos suficientes e que temos o que é necessário para viver uma vida significativa. Quando nos damos conta disso, a necessidade de competir ou de nos compararmos aos outros diminui e podemos nos abrir para a vulnerabilidade e a autenticidade. A cultura da escassez nos faz sentir como se sempre estivéssemos atrás, como se nunca estivéssemos à altura. Mas, na realidade, essa sensação de inadequação é alimentada por um sistema que constantemente nos compara e nos julga. Para superar isso, é necessário reconhecer a armadilha da escassez e desafiar a ideia de que somos insuficientes. Quando paramos de nos preocupar com a opinião dos outros e com o que eles têm ou são, nos libertamos para viver de maneira mais autêntica, corajosa e significativa. Assim, a verdadeira realização vem não de uma conquista externa, mas de uma aceitação interna do nosso próprio valor e da nossa capacidade de ser vulnerável e ousar. E não tem como falar aqui sobre vergonha e vulnerabilidade sem abordar o perfeccionismo, que nada mais é do que uma tentativa de evitar a crítica e a rejeição ao tentar atingir um padrão de perfeição que, na realidade, é impossível de ser alcançado. É uma estratégia de defesa que surge do medo de não ser suficiente ou de falhar. Perfeccionistas frequentemente acreditam que, se forem perfeitos, poderão evitar o julgamento e a desaprovação. No entanto, esse desejo de perfeição cria uma pressão constante e uma sensação de inadequação, porque nenhum padrão é suficientemente bom. Esse comportamento pode levar a um ciclo de autocrítica severa. Quando o perfeccionismo não é alcançado, a pessoa pode se sentir profundamente frustrada e desvalorizada. Essa crítica interna é implacável, frequentemente reforçando sentimentos de inadequação e gerando um estresse significativo. Em vez de incentivar o crescimento e a melhoria, o perfeccionismo e a crítica interna podem paralisar e desencorajar. A crítica, tanto interna quanto externa, é frequentemente um reflexo das expectativas e padrões irreais que impomos a nós mesmos e aos outros. As críticas externas, como as feitas por familiares, amigos ou colegas, podem ser igualmente prejudiciais, especialmente quando são destrutivas ou não construtivas. Esse tipo de crítica pode criar um ambiente onde as pessoas se sentem constantemente avaliadas e menosprezadas, o que pode enfraquecer a autoestima e a confiança.
A autocompaixão surge como uma resposta ao perfeccionismo e à crítica. Em vez de se submeter ao ciclo de autocrítica e perfeição, a autocompaixão envolve tratar a si mesmo com a mesma gentileza e compreensão que oferecemos aos outros. Significa reconhecer que todos cometemos erros e que ninguém é perfeito, e que isso é parte da experiência humana. A autocompaixão permite que aceitemos nossas falhas e imperfeições sem nos julgarmos duramente. Praticar a autocompaixão pode ser transformador. Ao invés de nos castigarmos por nossas falhas, podemos aprender a abordá-las com uma atitude mais compreensiva e amorosa. Isso envolve reconhecer a dor e o sofrimento, oferecer palavras de apoio a nós mesmos e entender que nossas dificuldades são parte do que nos torna humanos. A autocompaixão ajuda a construir uma resiliência emocional e reduz o impacto negativo da crítica interna. Além disso, a autocompaixão pode melhorar a maneira como lidamos com as críticas externas. Quando estamos mais seguros e compreensivos em relação a nós mesmos, somos menos afetados por críticas negativas de fora. Ao invés de deixar que as críticas externas nos desmoralizem, podemos responder com uma atitude equilibrada, mantendo nossa autoestima intacta e aprendendo com as críticas construtivas. Ou seja, o perfeccionismo e a crítica interna podem criar um ciclo de inadequação e estresse, enquanto a autocompaixão oferece uma alternativa saudável e fortalecedora. Ao invés de buscar a perfeição e se deixar consumir pela crítica, a autocompaixão nos ajuda a aceitar nossas imperfeições e a tratar a nós mesmos com gentileza. Isso cria uma base mais sólida para o crescimento pessoal e para relacionamentos mais saudáveis e autênticos. Ao cultivar a autocompaixão, podemos romper com os padrões destrutivos do perfeccionismo e construir uma vida mais equilibrada e satisfatória. Então, entender a compreensão da vulnerabilidade, da vergonha, da cultura de escassez, do perfeccionismo, da crítica e da autocompaixão é essencial para navegar pela complexibilidade da vida moderna. Hoje, enfrentamos um mundo que frequentemente nos pressiona a atender padrões elevados e a apresentar uma imagem de perfeição. Isso é amplificado por uma cultura de escassez que nos faz acreditar que sempre está faltando algo, e pelo perfeccionismo que nos leva a buscar uma perfeição inalcançável como uma forma de evitar críticas e rejeições. E essa busca pela perfeição cria um ciclo de autocrítica severa. Quando falhamos em atingir os padrões irreais que impomos a nós mesmos, a crítica interna se intensifica, alimentando sentimentos de inadequação e vergonha. A vergonha, que é uma sensação profunda de ser insuficiente ou não estar à altura, pode ser devastadora e nos manter isolados. Ela nos faz querer esconder nossas imperfeições e falhas, ao invés de nos permitir ser autênticos e vulneráveis. Por outro lado, a vulnerabilidade é uma força poderosa que, quando abraçada, pode promover uma maior autenticidade e conexão. No trabalho, a vulnerabilidade fomenta a inovação e a colaboração, enquanto no ambiente familiar e nos relacionamentos, ela fortalece os laços e promove uma compreensão mais profunda. Também nos permite mostrar quem realmente somos, enfrentar desafios com coragem e criar vínculos mais genuínos. A chave para superar a negatividade associada ao perfeccionismo e à crítica é cultivar a autocompaixão. Ao invés de nos criticar duramente por nossas falhas, podemos nos tratar com gentileza e compreensão. A autocompaixão envolve aceitar nossas imperfeições e ver as dificuldades como parte da experiência humana, ao invés de como falhas pessoais. Isso não apenas reduz o impacto da crítica interna, mas também melhora nossa resiliência emocional e a falta como lidamos com críticas externas. Em nossa realidade atual, onde a pressão por padrões elevados e a comparação constante são comuns,
É crucial adotar uma abordagem mais equilibrada e compassiva, reconhecer que a vulnerabilidade é uma força, aceitar nossas falhas com autocompaixão e desafiar a cultura de escassez para transformar nossa forma de viver e nos relacionar. Em vez de buscar a perfeição e lutar contra a sensação de inadequação, busque encontrar satisfação ao abraçar sua autenticidade, aceitar suas imperfeições e valorizar o que você já tem. Dessa forma, você vai criar um ambiente mais acolhedor e autêntico para você mesmo e para os outros, promovendo uma vida mais rica e significativa.